No sertão seco do Nordeste, onde o sol queima como ferro em brasa e a terra racha de sede e ódio, o coronel mandava mais que Deus. Em 1929, na praça de Mossoró, Corisco, o Diabo Louro, foi amarrado ao tronco como cachorro. O couro do chicote rasgou suas costas 50 vezes, enquanto o povo calava a boca por medo. O coronel gritava: "Fala onde Lampião se esconde ou morre como cão!" Corisco cuspiu sangue e não abriu a boca. Nas sombras, Lampião assistia tudo, olhos em chamas. A vingança já fervia no couro dos seus homens. Aqui começa a história de sangue, honra e cangaço que nunca se curvou. Se teu peito aguenta o tranco, fica até o fim. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Fim. No sertão seco do Nordeste, onde a terra racha como pele velha e o sol castiga sem piedade, o coronel José Rufino mandava mais que Deus e o diabo juntos. Era 1929 e na praça central de Mossoró o ar cheirava a poeira e medo. Corisco, o Diabo Louro, homem de confiança de Lampião, foi arrastado como um bicho para o tronco seco no meio da praça. Seus olhos amarelos brilhavam de ódio, mas ele não piscava. O coronel, gordo e suado, com o revólver na cinta e o chapéu de aba larga, gritava para os cabras reunidos: "Esse filho de rapariga vai falar onde Lampião se esconde ou eu arranco a pele dele com peia." O povo, matutos e raparigas com as mãos na boca, calava tudo. Vixe Maria, ninguém queria trombar com o poder do coronel, que controlava as terras, o dinheiro das feiras e até as romarias para Juazeiro do Norte. Lampião, o rei do cangaço, já estava ali nas sombras, camuflado atrás de um carro de boi parado na rua lateral. Seus homens, uns 12 cabras arretados com punhais, peixeira e cartucheiras cruzadas no peito, esperavam o sinal. Virgulino Ferreira, o Lampião, com seu óculo no olho esquerdo e o chapéu de couro enfeitado com moedas de prata, mordia o beiço. "Não diga que vão quebrar Corisco sem eu dar o troco", murmurou para os seus. Ele e o bando vinham de uma pilhagem em Angico, onde roubaram gado e dinheiro de um fazendeiro traidor, daqueles que vendiam o sertão para os ricos da capital. O dinheiro, embrulhado em trouxas de pano, servia para comprar munição e comida para os cangaceiros, que viviam na caatinga como sombras invencíveis. Corisco, amarrado com cordas grossas, cuspiu no chão quando o primeiro chicote cantou. "Oxente, coronel, acha que eu traio Lampião por uma lapada dessa?" O Diabo Louro, com sua fama de danado e mulherengo, tinha perdido um amor anos antes, uma fulô chamada Dadá, que fora levada pelos jagunços do mesmo coronel por ciúme e vingança. Aquela traição antiga queimava mais que o sol no lombo dele. O coronel, invocando o diabo, mandou o capanga dar mais forte: "Fala, cabra safado, ou morre como Judas traidor." Referência bíblica que ecoava nas missas de Padre Cícero em Juazeiro, onde o povo rezava por milagres contra a seca e os coronéis. Mas Corisco, macho véi que era, não gritou. Cada chicotada era uma dívida de sangue, e o povo via, encabulado, o Diabo Louro sangrando sem quebrar. Lampião, assistindo tudo, apertava o punho no cabo da faca. "Eita peste, esse coronel se lascou. Vamos vingar isso, meu irmão." Seus homens, fiéis como irmãos de cruz, cochichavam sobre a traição. Um informante do coronel tinha vendido a posição de Corisco por 30 moedas de prata, igualzinho ao Judas da Bíblia. O bando, que vivia de arrumação e fuxico nas feiras de Triunfo e Serra Talhada, sabia que dinheiro comprava lealdade, mas honra não. Lampião lembrava do amor perdido próprio, Maria Bonita, que ele resgatara de um casamento forçado, mas que ainda carregava cicatrizes de traições passadas. "Se houvesse não, Corisco vai aguentar",
disse ele para os seus, enquanto planejava a emboscada. O açoitamento continuou, 50 vezes como prometido, e o ar ficava pesado com o cheiro de sangue e suor. O coronel oferecia dinheiro para os que delatassem, 100 mil réis para quem souber de Lampião. Mas ninguém se mexia. Era como na romaria de São João em Petrolina, onde o povo dançava chachado, mas calava segredos. Corisco, desmantelado, mas invocado, ergueu a cabeça no final. Ave Maria, coronel, sua vingança é buchada fria. Lampião tá vindo. O povo murmurava, égua, o diabo louro não se dobrou. Lampião, nas sombras, sorria frio. A vingança começava ali, com o bando pronto para trombar. Enquanto arrastavam Corisco para o camburão, o coronel ria. Tô é besta se esse cangaço dura mais uma semana. Mas Lampião já mandava um homem para espalhar fuxico nas tabernas de floresta. O coronel vai pagar caro. O dinheiro roubado em pilhagens recentes de fazendas como a de Exu financiaria a retaliação. E ali, no coração do sertão, onde a seca matava mais que bala, o heroísmo de Lampião brilhava. Ele não era só bandido. Era o cabra que defendia os pobres contra os ricos, como Davi contra Golias na Bíblia, que os padres liam nas missas de Canindé. Corisco, jogado numa cela fedendo a mijo, pensava na traição que o levara ali. Um antigo companheiro, pé de cana, chamado Zé, vendera ele por amor perdido. Uma rapariga que o coronel prometeu em troca. Fi de rapariga, esse Zé se lascou, resmungava Corisco. Lampião, fora da cidade, reunia o bando num acampamento escondido na Caatinga, perto de Juazeiro do Norte. Vamos resgatar Corisco e acabar com esse coronel, cabras, mas com astúcia, não na bruta. Os homens, comendo buchada de bode ao redor da fogueira, contavam histórias de heroísmo, como Lampião salvara uma vila de Trairi de uma seca, distribuindo dinheiro de pilhagem para comprar água. O sol baixava e o povo de Mossoró cochichava nos alpendres. Não diga que Lampião viu tudo, vai ter desmantelo. Uma mulher mainha de família rezava para Padre Cícero. Painho dos céus, proteja esses matutos. Lampião, heróico e vingativo, planejava o próximo passo. Traição não ficava impune no cangaço. Amor perdido, como o de Corisco por Dadá, só alimentava o fogo. E ali, no meio da praça vazia, o tronco ainda cheirava a sangue, prometendo que a história mal começara. O que viria depois? Uma noite de sombras e facas afiadas, onde o sertão inteiro tremia. A noite caiu pesada em Mossoró, como um cobertor de chumbo quente. O tronco ainda estava lá na praça, manchado de sangue seco de Corisco, e o cheiro de couro curtido misturado com suor e medo pairava no ar. O coronel José Rufino, satisfeito com a surra que dera no diabo louro, voltou para o casarão grande na entrada da cidade, bebendo cachaça de alambique e contando as moedas que tinha oferecido para os traidores. 100 mil réis, oxente! Não tem matuto que resista a isso, ria ele para os capangas, enquanto uma buchada de bode esfriava na mesa. Mas o coronel não sabia que Lampião já tinha ouvido cada palavra, cada risada, cada promessa de dinheiro. No acampamento escondido na Caatinga, a uns 5 quilômetros de Mossoró, Lampião reuniu os cabras ao redor da fogueira baixa. O fogo mal crepitava para não chamar atenção, mas iluminava os rostos duros, marcados de cicatriz e poeira. Virgulino sentou num toco de jurema, o punhal peixeira fincado na terra entre as pernas, e falou baixo, mas com voz que cortava como faca. Corisco aguentou 50 chicotadas e não abriu a boca. Isso é homem, meu irmão. Agora é a gente que vai abrir a boca desse coronel, com peia, com faca, com o que for preciso. Os homens murmuraram aprovação. Sabino, um dos mais antigos do bando, cuspiu no chão. Eita peste! Aquele Zé Pé de Cana que traiu Corisco. Ele estava na feira de Triunfo, bebendo com o capanga do coronel. Vendeu o companheiro por 30 moedas de prata, igualzinho o Judas da Bíblia.
Mainha sempre dizia que traição tem cheiro de Judas. Lampião assentiu devagar. Ele conhecia bem o gosto amargo da traição. Anos antes, perderam um amor por causa de um informante parecido. Uma rapariga chamada Maria de Fátima, que fora levada por jagunços de um coronel rival. Lampião resgatara ela depois, mas o dano já estava feito. O coração carregava cicatriz que nem bala cura. Dinheiro compra Judas, mas honra compra lealdade, disse Lampião, olhando para os cabras um por um. A gente vai pegar esse Zé primeiro, depois o coronel. E o dinheiro que o coronel oferece para os traidores, vamos pegar de volta e mais um tanto. Para comprar munição, para comprar comida, para mostrar para o povo que Lampião não deixa companheiro na mão. O plano era simples e arretado, como tudo no cangaço. Infiltrar na cidade à noite, usar o fuxico das tabernas e das feiras para localizar Zé e dar o troco sem alarde. Lampião sabia que o povo calava por medo, mas também por respeito. Nas romarias de Juazeiro do Norte, quando o povo subia a serra rezando para Padre Cícero, os cordéis já cantavam sobre o diabo louro que não gritou no tronco. Corisco é santo do cangaço, cochichavam as beatas, e Lampião, o rei, era o anjo vingador. Enquanto isso, na cela fedorenta da cadeia de Mossoró, Corisco deitava de bruços, as costas em carne viva. O carcereiro, um cabra magro e encabulado, trouxe um pano molhado e jogou no chão. Se avexe não, diabo louro. O coronel disse que amanhã te leva para interrogatório de novo. Se não falar, te mata. Corisco riu baixo, voz rouca de dor. Tô lascado, mas não tô quebrado. Lampião vem, e quando vier, esse coronel vai dançar chachado na ponta da faca. Lá fora, o bando se movia como sombra. Lampião mandou 2 cabras, Jararaca e Queimado, entrarem na cidade disfarçados de matutos vendendo rapadura na feira noturna. Eles se misturaram no meio da multidão que comprava cachaça e farinha, ouvindo o fuxico. Zé Pé de Cana tá na venda do seu Manuel, bebendo desde o meio-dia. Tá se gabando que ganhou 30 moedas e uma rapariga nova do coronel. Jararaca sorriu frio. Cabra safado, vai se lascar. Lampião esperava na beira da estrada, debaixo de um mandacaru torto. Quando os dois voltaram com a notícia, ele não falou nada. Só montou no cavalo e fez sinal para os demais. O bando seguiu em silêncio, cascos abafados com pano para não fazer barulho. Chegaram na venda do seu Manuel por trás, onde o breu era mais escuro. Zé Pé de Cana estava lá, encostado no balcão, contando as moedas pro seu Manuel. 30 pratas, véi! E ainda ganhei a Fulô Maria das Dores. O coronel é bom de palavra. Lampião entrou pela porta dos fundos, faca na mão. Os cabras bloquearam as saídas. O povo dentro da venda congelou. Zé virou, viu o rei do cangaço e empalideceu. Lampião, oxente, eu não fiz nada. Lampião chegou perto devagar, o olho de vidro brilhando na luz fraca do Lampião. Judas também disse que não fez nada, mas o beijo dele custou 30 moedas, igual às tuas. Zé tentou correr, mas Jararaca o pegou pelo colarinho. Lampião mandou amarrar o traidor no mesmo tronco da praça onde Corisco tinha sido açoitado. Deixa o povo ver. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, o traidor vai pagar. Os cabras levaram Zé gritando, amarraram ele no tronco e deixaram uma nota cravada com faca. Traição tem preço. Lampião cobra com sangue. O dinheiro do coronel agora é nosso. De madrugada, o bando invadiu a fazenda do coronel, a uns 10 quilômetros de Mossoró. Roubaram gado, dinheiro guardado no cofre da sala, munição e até as armas dos capangas que dormiam bêbados. Lampião não matou ninguém ali. Ainda. Só deixou o recado. Próxima vez, o coronel dança. O dinheiro, embrulhado em sacos de estopa, foi levado para comprar pólvora em Serra Talhada e comida para os famintos das vilas. Porque Lampião, além de vingador, era o cabra que dividia o que tinha com os pobres. Quando o sol raiou,
O povo de Mossoró acordou com Zé Pé de Cana amarrado no tronco, as costas marcadas com chicotadas leves, só para lembrar. E uma multidão se formou cochichando. Lampião veio e não foi embora. O coronel, ao saber, tremeu dentro do casarão. Sabia que a vingança estava só começando e Corisco na cela sorriu ao ouvir o burburinho. Égua, o rei chegou, agora sim o jogo virou. O sol mal tinha nascido quando o povo de Mossoró começou a se juntar na praça, formando um círculo largo em volta do tronco. Zé Pé de Cana estava lá, amarrado como um bode para abate, as costas marcadas com vergões vermelhos que nem chegavam a ser profundos, mas ardiam como fogo. Ele choramingava baixo, pedindo água, pedindo perdão, mas ninguém se aproximava. Os matutos olhavam de longe, cochichando. Oxente, Lampião deu recado. Traição não passa em branco no cangaço. Uma mulher velha, de lenço na cabeça, rezava baixinho. Padre Cícero, proteja a gente dessa desgraça. Lampião e os cabras já tinham se afastado para um acampamento mais fundo na Caatinga, perto de um riacho seco chamado Angico, onde a jurema crescia alta e dava sombra para os cavalos. Ali, no meio das pedras quentes, o bando descansava, mas Lampião não dormia. Sentado num tronco caído, comia um pedaço de carne de sol e pensava em Corisco, ainda preso na cadeia. Macho, véi, aguentou 50 chicotadas e não gritou. Agora a gente tem que tirar ele de lá antes que o coronel resolva matar. Sabino, o mais velho do bando, chegou perto com uma cuia de café amargo. Virgulino, o povo tá falando. Nas feiras de triunfo já tem cordel contando que o diabo louro cuspiu no coronel e não quebrou. As beatas estão rezando por ele, dizendo que é santo do sertão. Lampião sorriu de lado, o olho bom brilhando. Santo? Corisco é danado, mas é nosso. E o povo precisa ver que a gente não deixa companheiro para trás. Mas o assunto pesava mais que o café. Lampião chamou Dadá, a mulher que Corisco amava, que tinha vindo junto com o bando desde a fuga de Sergipe. Ela era magra, pele queimada de sol, olhos fundos de quem já chorou muito. Sentou perto do fogo, mexendo na panela de feijão. Mainha, Lampião, Corisco falou de mim antes de ser pego. Disse que se morresse era para eu não chorar, que o amor dele era para a vida, não para a morte. Lampião olhou para ela, lembrando do próprio amor perdido. Maria Bonita tinha sofrido tanto por causa das traições dos coronéis que Lampião jurara nunca mais deixar uma mulher sofrer calada. Se avexe não, Dadá, Corisco volta. E quando voltar, vai casar contigo na igreja de Canindé, com Padre Cícero abençoando, eu prometo. Mas por dentro, Lampião sentia o peso. Amor perdido no cangaço era ferida que nunca cicatrizava direito. Muitos cabras tinham deixado mulher e filho para trás, fugindo da lei ou da vingança. E agora, com Corisco preso, o medo batia mais forte. E se o diabo louro quebrasse na dor? Enquanto isso, o coronel José Rufino, no casarão, andava de um lado para o outro, suando mais que de costume. O roubo da fazenda tinha sido limpo. Gado levado, cofre vazio, capangas dormindo sem ver nada. Ele chamou o tenente da polícia local, um cabra chamado Joãozinho, e gritou: Eita, gota serena, Lampião tá zombando da gente. Ofereço 200 mil réis para quem trouxer a cabeça dele e mais 100 mil para quem entregar Corisco morto ou vivo. Joãozinho assentiu, mas por dentro tremia. Sabia que dinheiro atraía Judas, mas também atraía bala. A notícia do dinheiro correu como fogo em Mato Seco. Nas feiras de Serra Talhada e Exu, os vendedores cochichavam: o coronel tá desesperado, tá pagando caro para acabar com o cangaço. Mas o povo, que já tinha visto Lampião distribuir dinheiro roubado para os famintos de floresta, ficava em cima do muro. Não diga que o rei do cangaço é bandido. Ele rouba dos ricos e dá para os pobres. Igual na Bíblia, quando Jesus multiplicou os pães. Lampião sabia disso,
Mandou Queimado e Jararaca para Triunfo com ordem de espalhar fuxico nas festas juninas que estavam começando. Era junho, tempo de São João, e as fogueiras acendiam nas vilas. Os cabras se misturaram na multidão, dançando chachado com as moças, bebendo cachaça e falando baixo. Lampião viu o açoitamento de Corisco. E o coronel vai pagar caro. Quem tá do lado certo ganha proteção. Quem trai vira pó. As mulheres riam, os homens baixavam a cabeça. Uma rapariga jovem, de olhos vivos, cochichou para a amiga: Corisco é bonito, mas Lampião é o homem que faz o sertão tremer. No acampamento, Lampião reuniu os cabras de novo. A gente vai resgatar Corisco na próxima lua cheia, quando o coronel estiver na festa de São João em Mossoró. Mas antes, vamos mostrar pro povo que o dinheiro dele não compra honra. Mandou um grupo pequeno para a floresta, para roubar mais um carregamento de farinha e sal que ia pro casarão do coronel. O roubo foi rápido. Os carroceiros, ao verem os cangaceiros com facas peixeira, entregaram tudo sem resistência. Lampião mandou distribuir metade para os pobres das vilas próximas. Diz que é presente do rei do cangaço e que quem precisar de ajuda é só chamar. O povo começou a mudar. Nas casas de taipa, as mainhas contavam para os filhos: Lampião não é só vingança, é justiça. Nas tabernas, os homens brindavam baixo: saúde ao diabo louro, que aguentou o chicote sem abrir a boca. E Dadá, no acampamento, olhava para o céu estrelado, rezando: Ave Maria, traz meu homem de volta, que o amor perdido vire amor vivo de novo. Lampião, deitado na rede, pensava no próximo passo. O coronel estava nervoso, o dinheiro estava correndo solto e o povo começava a acordar. Mas ainda tinha medo, ainda tinha silêncio. E Lampião sabia: o silêncio só quebra quando o primeiro passo é dado. Ele apertou o punhal na mão. Corisco, aguenta aí, meu irmão. A vingança tá vindo e vai ser arretada. A fogueira baixava, mas o fogo dentro do peito dele queimava mais forte que nunca. O sertão inteiro sentia. O jogo estava virando. E o que viria depois? Uma noite de lua cheia, facas cantando e o coronel tremendo no próprio casarão. A lua cheia subiu branca e redonda sobre a caatinga, iluminando as pedras como se Deus tivesse acendido um lampião gigante para ver o que ia acontecer. Lampião e os cabras saíram do acampamento de Angico em silêncio, cascos dos cavalos embrulhados em trapos para não fazer barulho. O alvo era o mesmo tronco da praça de Mossoró, aquele que tinha bebido o sangue de Corisco e agora carregava as marcas leves de Zé Pé de Cana. Lampião queria mais que vingança, queria mensagem. A gente vai derrubar esse troço, não com machado com força, e deixar recado que o coronel entende. Chegaram na cidade quando a festa de São João ainda ecoava nas ruas laterais. Fogos estouravam longe, zabumba tocava em alguma casa e o cheiro de canjica e pipoca misturava com o pó do chão. O povo já tinha ido dormir, mas uns poucos bêbados tropeçavam nas calçadas. Lampião fez sinal para os cabras. Jararaca, Queimado e Sabino foram na frente, camuflados com ponchos escuros. O resto ficou na sombra do muro da igreja, olhando a praça vazia. O tronco estava lá, firme, como se zombasse deles. Sabino chegou perto, passou a mão na madeira áspera. Eita gota serena, esse troço já viu muito sofrimento. Hoje ele cai. Lampião desmontou, pegou uma corda grossa que usavam para amarrar gado e jogou para os homens. Puxa junto, cabras. Não quero barulho alto, só o som da raiz quebrando. Eles enrolaram a corda na base do tronco, onde a terra era mais frouxa, e puxaram em ritmo, devagar, como quem arranca dente podre. A madeira gemeu, rachou, e com um estalo seco, o poste tombou de lado, levantando uma nuvem de poeira que dançou na luz da lua. O barulho foi curto, mas ecoou na praça como um trovão baixo. Lampião se aproximou. Pegou um punhado de terra misturada com o sangue seco que ainda estava grudado na madeira, sangue de Corisco, e espalhou em cima do tronco caído. Depois,
cravou a faca peixeira na terra e deixou uma nota escrita com carvão em pedaço de pano velho. Aqui não se azota mais homem de bem. Vingança é de Deus e de Lampião. O dinheiro do coronel agora compra pólvora pro cangaço. Os cabras olharam em volta, coração acelerado. Ninguém apareceu, mas eles sabiam. De manhã o povo ia ver, e o fuxico ia correr mais rápido que cavalo de cangaceiro. Lampião mandou Jararaca deixar uma trouxa pequena de dinheiro, parte do que roubaram da fazenda, num canto da praça, embrulhado num pano com a palavra "pros pobres". Diz que é presente do rei. Quem precisar pega, quem delatar morre. De volta ao acampamento, o bando sentou em volta da fogueira baixa. Lampião contou o dinheiro que ainda tinham. Moedas de prata, notas amassadas, tudo roubado dos ricos de Exu e Floresta. Isso aqui compra munição em serra talhada, compra farinha para quem está passando fome nas vilas e compra respeito, porque o coronel acha que dinheiro compra Judas, mas a gente mostra que dinheiro também compra justiça. Sabino, mexendo no punhal, falou baixo. Virgulino e o Corisco ainda está na cela. O coronel vai apertar mais. Lampião assentiu, o rosto duro. Amanhã a gente espalha mais fuxico. Nas feiras de Canindé, nas romarias para Padre Cícero. Diz que Lampião derrubou o tronco, que o diabo louro vai sair livre e que quem ajudar o coronel vira pó, igual Zé Pé de Cana. Enquanto isso, o coronel José Rufino acordou antes do sol, chamado pelo capanga que corria desesperado. Coronel, o tronco caiu. Tem nota, tem terra com sangue, tem dinheiro jogado na praça. Rufino vestiu a roupa correndo, o rosto vermelho de raiva. Saiu pro terreiro e viu o povo já se juntando, cochichando, pegando as notas pequenas, com mãos tremendo. Uma mulher velha pegou um punhado e murmurou: Ave Maria, Lampião tá cuidando dos pobres. O coronel gritou pros soldados: Peguem esse dinheiro, quem tocar leva tiro. Mas os cabras da polícia hesitaram. Um deles, um matuto magro, baixou a cabeça. Coronel, o povo tá dizendo que isso é milagre de Padre Cícero. Não é bom mexer. Rufino sentiu o chão tremer debaixo dos pés. O dinheiro que ele oferecia para os traidores agora estava sendo usado contra ele. E o tronco caído era mais que madeira, era símbolo. O povo, que calava por medo, começava a falar baixo. Nas casas de taipa, as mainhas contavam para os filhos. Lampião derrubou o poste. Corisco aguentou o chicote e agora o rei está respondendo. Nas tabernas de triunfo, os homens brindavam: Saúde ao cangaço que não se curva. Lampião, no acampamento, recebeu notícia por um menino que corria da cidade. O povo tá vendo seu Lampião. Tá pegando o dinheiro e rezando por Corisco. O rei sorriu frio. Bom, agora a gente vai mais fundo. Mandem dizer nas feiras de Juazeiro que Lampião tá vivo, forte, e que o coronel vai dançar. E preparem os cavalos. A próxima parada é Floresta. Vamos roubar mais para mostrar que o dinheiro dele não vale nada. Dadá, que ouvia tudo, apertou o rosário no peito. Que o amor perdido de Corisco vire força. Que ele saia logo dessa cela. Lampião olhou para ela. Ele sai, Dadá. E quando sair, o sertão inteiro vai saber que cangaceiro de verdade não trai, não quebra, não esquece. A lua ainda estava alta quando o bando se preparou para o próximo movimento. O tronco caído era só o começo. O coronel sentiu o cerco apertando, o povo mudando de lado devagar. E Lampião, com o punhal afiado e o coração cheio de vingança, já planejava o golpe seguinte. O que viria depois? Uma emboscada silenciosa, mais dinheiro roubado e o nome de Corisco ecoando como promessa de liberdade no sertão inteiro. O dia seguinte ao tombamento do tronco amanheceu com um vento quente que levantava poeira fina nas ruas de Mossoró, como se o próprio sertão estivesse respirando aliviado. O povo acordou cedo e a praça já estava cheia de matutos, raparigas e crianças curiosas, olhando o poste caído como quem vê um milagre. Alguém tinha espalhado as notas de dinheiro pelo chão, e as mulheres mais pobres pegavam com mãos tremendo,
cochichando. Oxente, Lampião deixou presente para os necessitados. Isso é sinal de Padre Cícero. Um menino pequeno de uns 10 anos correu para casa com um punhado de réis. Mainha, o rei do cangaço mandou. A gente pode comprar farinha. O coronel José Rufino, do alto do casarão, via tudo pela janela com os olhos injetados. O tenente Joãozinho chegou correndo. Coronel, o povo tá pegando o dinheiro, tá dizendo que Lampião tá protegendo os pobres. E tem mais. Nas feiras de triunfo, os cordelistas já estão cantando que Corisco aguentou o chicote como santo e que o diabo louro vai voltar para vingar. Rufino bateu na mesa. Eita peste, ofereço mais 200 mil réis. Quem entregar Lampião, vivo ou morto, ganha terra minha em floresta. Mas o dinheiro, que antes comprava medo, agora comprava dúvida. Os capangas do coronel começavam a trocar olhares. Um deles, um cabra chamado Pedro, murmurou para o companheiro. Não diga que o coronel tá se lascando. Lampião rouba dos ricos e dá para os pobres. A gente aqui só leva porrada e promessa vazia. A semente da deserção já tinha sido plantada. Em Triunfo, a uns 50 quilômetros dali, a notícia corria nas romarias para Padre Cícero. O povo subia a serra devagar, carregando velas e promessas. E nas paradas, cochichava, Corisco tá na cadeia, mas Lampião derrubou o tronco. O diabo louro não quebrou, e o rei não esquece. As beatas rezavam mais alto. Padre Cícero, abençoe esses matutos que defendem os humildes. E os cordéis voavam. Corisco cuspiu sangue no chão, Lampião veio na escuridão, derrubou o poste do mal e deixou dinheiro para o povo real. No acampamento de Angico, Lampião ouvia tudo por mensageiros que chegavam a cavalo. Ele sorria frio. Bom, o povo está acordando devagar, mas está acordando. Mandou um grupo pequeno, liderado por Sabino, para pilhar uma fazenda do coronel em floresta. Não era roubo qualquer, era seletivo. Levaram gado magro que o coronel guardava para vender caro, dinheiro escondido no quarto da patroa. E deixaram metade da farinha para os trabalhadores da roça. Um vaqueiro velho, ao ver os cangaceiros, baixou a cabeça. Se avexe não, seus moços. O patrão nos mata de fome. Lampião é o único que ajuda. Sabino deixou um recado. Diz pro coronel que cada real roubado volta pros pobres e que Corisco sai logo. Corisco, na cela úmida de Mossoró, ouvia os boatos pelo carcereiro que agora falava baixo. Diabo louro, o povo tá mudando, tá dizendo que você é herói. Lampião tá fazendo o sertão virar de cabeça para baixo. Corisco, deitado de lado para não encostar as costas feridas, riu rouco. Égua, meu irmão, meu amor por Dadá me manteve firme. Agora é Lampião que vai trazer justiça. Ele pensava nela o tempo todo. Dadá, com seus olhos pretos e jeito quieto, que tinha perdido família por causa de coronéis como Rufino. O amor perdido alimentava a raiva, mas também a esperança. Dadá, no acampamento, ajudava as mulheres do bando a cozinhar buchada de bode. Uma delas, mulher de Jararaca, cochichou. Dadá, seu homem aguentou 50 chicotadas sem gritar. Isso é macho véi de verdade. Lampião prometeu casamento na igreja de Canindé. Vai acontecer. Dadá apertou o rosário. Que o amor perdido vire bênção. Que Corisco volte inteiro. Lampião, vendo a mudança no povo, decidiu apertar mais. Mandou espalhar que quem desertasse do lado do coronel ganhava proteção do cangaço. E começou a acontecer. 2 capangas do tenente Joãozinho sumiram da cidade numa noite, deixando as armas na porta da igreja com um bilhete. Preferimos ser homens livres que verdugos pagos. O povo viu, e o medo começou a virar orgulho. Nas feiras de serra talhada, os homens caminhavam mais retos, as mulheres falavam mais alto e as crianças brincavam na rua sem olhar para os lados com receio. Mas ainda tinha traição no ar. Um cabra novo do bando, um rapaz chamado Chico, que tinha entrado fazia pouco, foi visto conversando com um informante do coronel numa venda em Exu. Lampião soube pelo fuxico e chamou o moço para o canto.
Chico, ouvi dizer que tu tá arengando com o lado errado. Traição tem preço. Chico tremeu. Seu Lampião, eu só tava ouvindo. Não fiz nada. Lampião olhou fundo nos olhos dele. Escuta bem, cabra. Amor perdido, família perdida, honra perdida. Tudo isso eu já vivi. Mas lealdade perdida? Isso não volta. Se tu trair, vira pó. Se tu ficar, vira irmão. Chico baixou a cabeça. Tô com o senhor até o fim. A traição evitada foi mais uma vitória. Lampião sabia que o cangaço vivia de confiança. E o povo, vendo que Lampião não matava sem motivo, começava a confiar também. Nas vilas de floresta, os pobres dividiam o que recebiam. Isso veio do rei. Vamos guardar para quando Corisco sair. O coronel, isolado no casarão, sentia o cerco. Seus capangas desertavam aos poucos. O dinheiro não comprava mais medo e o nome de Lampião ecoava como promessa de mudança. No acampamento à noite, Lampião sentou com Dadá perto do fogo. Dadá, teu homem vai voltar. E quando voltar, o sertão vai ser diferente. Num vai ter mais tronco para azotar pobre. Ela olhou para o céu. Que o amor perdido vire força para todos. Lampião assentiu. O povo estava mudando. O silêncio estava quebrando. E o próximo passo? Uma emboscada em floresta, onde o coronel ia sentir na pele que o dinheiro dele não valia mais nada contra a honra do cangaço. O jogo estava virando de vez. A lua minguante já estava baixa quando Lampião decidiu apertar o cerco de vez. O acampamento em Angico estava quieto, só o crepitar baixo da fogueira e o ronco dos cabras dormindo na rede. Virgulino chamou os mais confiáveis: Sabino, Jararaca, Queimado e mais 4. Hoje a gente tromba com o coronel em floresta. Não vai ser briga aberta, não. Vai ser emboscada limpa. Ele vai passar pela estrada velha, levando dinheiro da venda de gado para pagar os capangas. A gente pega o carregamento, deixa ele vivo para sentir o medo e manda recado que o cangaço tá vivo. Os homens assentiram, olhos brilhando no escuro. Lampião montou no cavalo baio, o chapéu de couro enfeitado com moedas tilintando baixo, e o bando seguiu pela caatinga como sombras. A estrada de floresta era estreita, ladeada de mandacaru e jurema seca, perfeita para emboscada. Eles chegaram antes do amanhecer, esconderam os cavalos num matagal e se espalharam, uns atrás das pedras, outros no alto da ribanceira, todos com faca peixeira e rifle pronto, mas sem intenção de atirar primeiro. O coronel José Rufino saiu do casarão de Mossoró ainda escuro, com o tenente Joãozinho e 6 capangas armados. Levava uma carroça coberta com lona, cheia de sacos de dinheiro da venda de gado em Triunfo. Quase 500 mil réis, dinheiro suado dos matutos que ele explorava. Rufino estava nervoso, suando apesar do fresco da madrugada. Eita peste! Lampião tá rondando! Mas se a gente chegar em floresta antes do sol alto, ninguém vê. Joãozinho, segurando o revólver, murmurou: Coronel, o povo tá mudando. Tá dizendo que Lampião é herói. Igual Davi contra Golias na Bíblia. Lampião, escondido atrás de uma pedra grande, ouviu o barulho dos cascos se aproximando. Fez sinal para os cabras: deixa eles passarem. Quando a carroça estiver no meio, corta a estrada. O bando esperou. Quando a carroça chegou no ponto estreito, Jararaca e Queimado rolaram 2 pedras grandes da ribanceira, bloqueando a frente e a retaguarda. Os capangas pararam de repente, cavalos relinchando. Lampião saiu das sombras, rifle no ombro, mas apontado para o chão. Boa manhã, coronel. O dinheiro aí é nosso agora. Rufino empalideceu, mão tremendo no revólver. Lampião, oxente, não vem com graça. Eu pago bem para quem me deixar em paz. Lampião riu baixo, voz fria como faca. Dinheiro teu compra Judas, coronel. Mas honra do cangaço não se vende. Desce da carroça, deixa o carregamento e leva o recado. Corisco sai da cadeia em breve. E quem azotar homem de bem, paga com o que tem. Os capangas do coronel hesitaram.
Um deles, Pedro, o mesmo que já tinha murmurado dúvida antes, baixou o rifle devagar. Coronel, não vale a pena morrer por isso. Lampião não quer matar ninguém hoje. Rufino gritou, traidores, eu pago mais. Mas Lampião avançou um passo. Pedro, tu tá certo. Quem vem pro lado certo vive. Quem fica com o opressor vira pó. Pedro jogou o rifle no chão. 2 capangas seguiram o exemplo. Rufino ficou sozinho, suando frio. Lampião mandou os cabras descarregarem a carroça. Sacos de dinheiro, moedas tilintando, tudo foi levado para os alforjes. Lampião pegou um punhado e jogou para os pés de Pedro. Pega isso, cabra. Vai para os teus. Diz pro povo que Lampião divide o que rouba dos ricos. Depois olhou para o coronel. Tu vive hoje porque eu quero que tu veja o sertão mudar. Mas se tocar em Corisco de novo, aí sim eu te encontro na ponta da faca. Rufino subiu no cavalo tremendo, os poucos capangas fiéis seguindo atrás. Lampião deixou eles irem, sem tiro, sem sangue, mas o recado estava dado. O bando voltou para o esconderijo com o dinheiro e Lampião distribuiu parte para os trabalhadores das fazendas próximas. Isso é justiça do cangaço. Quem trabalha a terra merece comer. No caminho de volta, Lampião parou num riacho para lavar o rosto. Sabino chegou perto. Virgulino, tu podia ter matado ele ali, por que não? Lampião olhou para o horizonte onde o sol começava a subir. Porque vingança sem mensagem é só ódio, meu irmão. Eu quero que o povo veja que a gente não é só bandido. Somos os que defendem os humildes. Igual na parábola do bom samaritano, mas invertida. A gente ajuda quem os poderosos pisam. No acampamento, Dadá esperava ansiosa. Quando Lampião chegou, ela correu. E o coronel? Lampião sorriu de lado. Vivo, mas quebrado por dentro. O dinheiro dele agora compra pólvora pra gente e comida pros pobres. Dadá apertou o rosário. Que Corisco sinta isso na cela. Que o amor perdido vire esperança. A notícia da emboscada correu rápido. Nas feiras de floresta, os vendedores contavam. Lampião pegou o coronel na estrada e não matou. Só levou o dinheiro e deixou vivo para contar. Os homens dançavam chachado nas festas juninas com mais alegria. As mulheres falavam mais alto nas casas e as crianças brincavam cantando cordéis sobre o rei do cangaço. O coronel, de volta ao casarão, trancou as portas e mandou reforçar a guarda. Mas seus capangas desertavam aos poucos. O dinheiro não comprava mais lealdade. E Lampião, no acampamento, planejava o próximo passo: resgatar Corisco de vez. O povo já estava do lado certo. O silêncio tinha virado murmúrio. E o murmúrio estava virando grito baixo de liberdade. O que viria depois? Uma transformação maior nas cidades vizinhas, onde o nome de Lampião ecoava como promessa, e o coronel sentia o chão sumindo debaixo dos pés. O cangaço não era mais só vingança, era justiça andando de chapéu de couro e faca peixeira na cinta. As semanas seguintes à emboscada em floresta foram como uma seca que começa a quebrar. Devagar, mas inevitável. O nome de Lampião corria de boca em boca nas vilas do sertão, de Serra Talhada a Exu, de Triunfo a Canindé. O povo, que antes baixava a cabeça quando via o chapéu de couro de um capanga do coronel, agora erguia o olhar com uma mistura de medo e orgulho. Nas feiras de Serra Talhada, os vendedores gritavam mais alto: farina boa, milho bom. E notícia melhor ainda: Lampião pegou o dinheiro do coronel e deixou vivo para contar a desgraça. As mulheres, carregando cestos na cabeça, cochichavam entre si. Oxente, o rei do cangaço não mata sem motivo. Ele divide. É como na Bíblia, quando os pobres recebem o que os ricos negam. O coronel José Rufino, trancado no casarão de Mossoró, sentia o chão sumindo. Seus capangas restantes eram poucos e nervosos. Pedro, o que tinha desertado na estrada, já tinha desaparecido na caatinga, levando consigo 2 rifles e a lealdade que restava.
Rufino mandava mensageiros para a capital, pedindo reforço da polícia estadual, mas as respostas vinham devagar. O governo está ocupado com outras revoltas. Aguarde. Ele oferecia mais dinheiro, 300 mil réis agora, por qualquer informação sobre Lampião ou Corisco. Mas o dinheiro, que antes comprava silêncio, agora comprava desconfiança. Um informante que ele contratou voltou com as mãos vazias. Coronel, o povo não aceita mais. Tá dizendo que Lampião é o protetor dos humildes. Em Serra Talhada, a transformação era mais visível. Os homens que antes trabalhavam nas fazendas do coronel com o lombo curvado começaram a caminhar com passo firme. Nas casas de taipa, as mainhas contavam para os filhos à noite. Lampião derrubou o tronco em Mossoró. Corisco aguentou o chicote como homem de verdade. Agora o sertão está acordando. As crianças brincavam na rua, imitando o chachado, cantando cordéis improvisados. Corisco no tronco não gritou. Lampião veio e o poste tombou. O coronel treme, o dinheiro voou. Viva o cangaço que não se curvou. Lampião, no acampamento escondido perto de Angico, recebia notícias por meninos mensageiros que chegavam correndo. Ele sorria frio ao ouvir. O povo tá falando de Corisco como herói. Tá dizendo que o Diabo Louro é símbolo de quem não quebra. Dadá, ao lado dele, costurava um chapéu de couro novo para o companheiro. Virgulino, quando Corisco sair, eu quero casar na igreja de Canindé. Quero que o amor perdido vire bênção pra gente e pro povo. Lampião assentiu. Vai ser, Dadá. E o sertão vai ver que cangaceiro também tem coração. Mas ainda tinha uma ferida aberta, o amor perdido de uma sertaneja chamada Maria das Dores, que Lampião tinha encontrado numa vila próxima à floresta. Ela era viúva de um vaqueiro que o coronel tinha mandado matar por dívida. Maria tinha ido até o acampamento uma noite, trazendo uma trouxa de roupa limpa para os cabras e lágrimas nos olhos. Seu Lampião, meu homem morreu por causa daquele cabra safado do coronel. Eu perdi tudo, me ajuda a vingar. Lampião olhou para ela, vendo neles o mesmo fogo que queimava em Dadá e em tantas outras mulheres do sertão. Maria, teu amor perdido vira força. Fica com a gente. Ajuda as mulheres do bando. Quando o coronel cair, teu homem descansa em paz. Maria ficou. E com ela veio mais confiança das mulheres das vilas. Elas começaram a levar comida para os acampamentos escondidos. Farinha, carne de sol, rapadura. E em troca, Lampião mandava os cabras proteger as feiras e as romarias. Em Canindé, durante uma romaria grande para Padre Cícero, os cangaceiros se misturaram na multidão, vigiando para que ninguém molestasse as beatas. Um capanga do coronel tentou roubar uma bolsa de esmolas, mas Jararaca pegou ele pelo braço. Se avexe não, cabra. Aqui é terra de Lampião. Rouba dos ricos, não dos pobres. O povo viu e aplaudiu baixo. O coronel, desesperado, tentou uma última cartada. Mandou um grupo armado para uma fazenda em Exu para cobrar dívidas antigas e mostrar força. Mas quando chegaram, os trabalhadores já estavam avisados. Um deles, um vaqueiro velho, gritou: "O coronel que venha pessoalmente. Lampião disse que quem trabalhar a terra merece viver." Os capangas recuaram sem atirar. O dinheiro que Rufino prometia para os traidores não valia mais nada. Os pobres que antes tremiam, agora se uniam em silêncio coletivo. No acampamento, Lampião reuniu o bando ao redor da fogueira. "Cabras, o povo está do nosso lado." O silêncio virou voz baixa, logo vira grito. "Corisco sai em breve, e quando sair o coronel vai sentir o que é perder tudo." Sabino, bebendo café amargo, falou: "Virgulino, tu tá fazendo mais que vingança, tá fazendo justiça. Igual na Bíblia, quando os oprimidos se levantam." Lampião olhou para o fogo. "Justiça com honra, meu irmão. Sem honra, a gente vira o que o coronel é, um cão que late para os ricos." Dadá, Maria das Dores e as outras mulheres do bando sentaram perto. Elas falavam mais alto agora, contando histórias de amor perdido que virava força. Maridos mortos, filhos levados, vidas quebradas pelos coronéis.
E Lampião ouvia, porque sabia que o cangaço não era só de homens. Era de um povo inteiro que começava a se levantar. O coronel, sozinho no casarão vazio, ouvia o vento bater nas janelas. Seus capangas fugiam, seu dinheiro sumia. E o nome de Lampião ecoava nas vilas como um trovão distante que se aproximava. O povo estava despertando de verdade. E o que viria depois? A queda simbólica do poder do coronel em Exu, com documentos queimados, bens redistribuídos e o sertão inteiro vendo que a justiça do cangaço era mais forte que qualquer coronel. O fim estava perto. O vento quente de julho soprava forte em Exu, levantando poeira vermelha que grudava na pele e nos olhos como uma segunda camada de sofrimento. A cidade, encravada no meio da caatinga, como um oásis seco, era o último reduto forte do coronel José Rufino. Ali ficava o cartório, onde ele guardava os papéis das terras roubadas, as dívidas que mantinham os matutos de joelhos e o cofre que ainda tinha o resto do dinheiro que Lampião não tinha levado. Mas o coronel já sentia o cheiro de derrota. Os capangas que restavam eram poucos, nervosos, e o povo nas ruas olhava para ele sem baixar a cabeça. Lampião chegou perto de Exu numa noite sem lua, com o bando reduzido a 10 cabras escolhidos a dedo. Eles não vieram para matar nem para pilhar tudo. Vieram para quebrar o símbolo do poder do coronel, os documentos que prendiam o sertão inteiro. Lampião sussurrou para os homens enquanto se aproximavam da cidade pela estrada de terra batida. Hoje a gente queima o que prende o povo. Não tem sangue, tem fogo. E quando o fogo apagar, o coronel fica nu. Eles se infiltraram pela parte de trás da cidade, onde as casas de taipa ficavam mais escuras. Jararaca e Queimado foram na frente, camuflados com ponchos pretos, e forçaram a porta dos fundos do cartório com uma peixeira fina. O vigia, um velho que dormia na cadeira, acordou com o cano do rifle no peito. Se avexe não, véi, não queremos tua vida, só os papéis. O velho, tremendo, abriu o armário onde ficavam os livros de registro, as hipotecas, as dívidas que o coronel cobrava com juros de sangue. Lampião entrou em silêncio, o olho bom brilhando na luz fraca do lampião a querosene. Ele pegou os livros grossos, um por um, e leu em voz baixa. João da Silva, dívida de 100 réis por terra de 2 alqueires. Maria das Neves perdeu a casa por não pagar ao coronel. Lampião cuspiu no chão. Isso acaba hoje. Os cabras empilharam tudo no meio do pátio do cartório, jogaram querosene roubado de uma venda próxima e acenderam. O fogo subiu alto, iluminando a noite como uma fogueira de São João fora de época. Os papéis viraram cinza preta que voava com o vento, levando embora anos de opressão. Lampião deixou um recado cravado na porta queimada. Aqui Lampião queima a corrente. O sertão é do povo que trabalha. Quem azotar ou roubar terra paga com o que tem. O dinheiro do coronel agora é cinza. Depois abriu o cofre com uma barra de ferro. O coronel tinha deixado pouco dinheiro guardado ali, mas o que tinha foi levado. Lampião mandou distribuir tudo. Para os trabalhadores das fazendas próximas, para as viúvas que o coronel tinha deixado sem teto, para as crianças que passavam fome nas vilas. Diz que é justiça do rei do cangaço. Quem precisa, pega. Quem trai, vira pó. A notícia correu como fogo no mato seco. De manhã cedo, o povo de Exu acordou com o cheiro de queimado e o cartório em ruínas. Um velho vaqueiro, daqueles que tinha perdido terra para o coronel anos antes, chorou olhando as cinzas. Ave Maria, Lampião fez o que a lei nunca fez. Queimou a dívida, queimou a vergonha. As mulheres pegaram as trouxas de dinheiro deixadas na praça, dividindo entre si. Isso é para os nossos. O coronel perdeu tudo. O coronel Rufino, ao saber, desabou numa cadeira no casarão vazio. Seus capangas restantes fugiram durante a noite, levando as últimas armas e o pouco de coragem que tinham. Ele ficou sozinho, olhando para o teto rachado. Tô lascado. Lampião não precisou de bala.
só de fogo e honra. Ele tentou mandar carta para a capital pedindo ajuda, mas o mensageiro voltou com a resposta fria. O governo não interfere mais. O povo está do lado do cangaço. Em Mossoró, Triunfo e Floresta, a transformação se espalhava. Os homens caminhavam com o peito aberto nas feiras. As mulheres vendiam suas quitandas sem medo de cobrança. E as crianças brincavam cantando: Lampião queimou o papel. O coronel virou trapo. Corisco aguentou o chicote. Agora o sertão é nosso. Os cordelistas compunham versos novos. O rei do cangaço veio quieto, queimou a corrente, deixou o recado. O coronel treme no casarão, porque a justiça chegou de chapéu de couro. No acampamento, Lampião reuniu o bando ao redor da fogueira. Dadá sentou perto dele, os olhos molhados. Virgulino, tu fez mais que vingar Corisco. Tu libertou o povo. Lampião assentiu devagar. É isso, Dadá. Vingança sem justiça é só ódio. Agora o povo sabe que o cangaço é deles. E Corisco sai em breve. Quando sair, o casamento vai ser na igreja de Canindé, com o povo todo assistindo. Maria das Dores, que tinha se tornado parte do bando, falou baixo. Meu amor perdido está descansando agora. O coronel que matou meu homem viu o fogo queimar o que ele construiu em cima de sofrimento. Os cabras ouviram em silêncio. Sabino ergueu a cuia de café. Saúde ao rei que não precisa de bala para vencer, só de honra e fogo. O coronel, isolado e quebrado, ficou no casarão como uma sombra. Ninguém mais o procurava, ninguém mais o temia. O poder dele tinha virado cinza voando no vento do sertão. E o povo, que antes calava, agora falava. O silêncio tinha virado voz, e a voz estava virando canto. O que viria depois? A partida de Lampião para novas terras, deixando Corisco como guardião da chama que ele tinha acendido, e o legado do cangaço se espalhando como raiz sob a terra seca. O sertão não era mais o mesmo. A justiça tinha chegado, e ela usava chapéu de couro e faca peixeira. O sol de agosto queimava forte no sertão, mas o ar, em Exu e nas vilas vizinhas, já tinha mudado de gosto. O cheiro de cinza do cartório queimado ainda pairava em alguns cantos, misturado com o aroma de milho assado nas fogueiras de São João, que o povo insistia em manter vivas, mesmo fora de época. Era como se o fogo que Lampião acendera não fosse só para destruir, mas para iluminar um caminho novo. O coronel José Rufino, agora uma sombra no casarão vazio, mal saía de casa. Seus poucos capangas tinham fugido para a capital, levando as últimas armas e o resto da vergonha. O poder dele tinha virado pó, e o povo de Exu, que antes tremia ao ouvir o nome dele, agora passava na frente do portão sem olhar para trás. Lampião sabia que o trabalho estava quase feito. Corisco ainda estava na cadeia de Mossoró, mas o carcereiro, um matuto que tinha recebido uma parte do dinheiro distribuído, já cochichava que ia soltar o diabo louro na próxima noite sem alarde. Se avexe não, seu Lampião. O povo quer ver Corisco livre. E o coronel não tem mais força para impedir. Lampião, no acampamento escondido perto do Rio São Francisco, reuniu o bando pela última vez antes da partida. Cabras, o sertão de Mossoró, Exu, Floresta e Triunfo já acordou. O tronco caiu, os papéis queimaram, o dinheiro do opressor virou comida para os famintos. Agora é hora de seguir adiante. Eu vou para o norte, para as terras do Rio, recrutar mais homens e continuar a luta. Mas alguém precisa ficar como guardião dessa chama que a gente acendeu. Ele olhou para os homens, um por um, e parou em Corisco, que ainda não tinha chegado, mas cujo nome pesava como promessa. Dadá, ao lado dele, apertava o rosário com força. Virgulino, quando Corisco sair, eu quero que ele fique aqui, que ele cuide do povo que aprendeu a não baixar a cabeça, e que a gente case na igreja de Canindé como prometido. Lampião assentiu. Vai ser assim, Dadá. Corisco fica como guardião. Ele aguentou o chicote sem quebrar. Agora ele ensina o povo a se levantar sem medo.
Naquela mesma noite, o carcereiro de Mossoró abriu a cela em silêncio. Corisco, magro, com as costas ainda marcadas, mas os olhos amarelos brilhando como antes, saiu mancando um pouco. O matuto entregou uma trouxa com roupa limpa e um punhal peixeira. Vai com Deus, diabo louro, o povo tá esperando. Corisco apertou a mão dele. Obrigado, irmão. Diz pro povo que Lampião cumpriu a palavra e que o cangaço não acabou. Corisco seguiu pela estrada escura até o acampamento. Quando chegou, o bando inteiro estava de pé. Dadá correu para os braços dele, chorando baixo. Meu amor, tu voltou inteiro. Corisco a abraçou forte, ignorando a dor nas costas. Dadá, eu aguentei por ti, por nós e por esse sertão que Lampião libertou. Lampião chegou perto, deu um tapa no ombro do companheiro. Macho, véi, bem-vindo de volta. Agora tu fica aqui, cuida das vilas. Ensina os jovens a não se curvar. E casa com Dadá na igreja de Canindé. Eu abençoo como irmão. O bando celebrou quieto, com buchada de bode, cachaça de alambique e zabumba baixa para não chamar atenção. Os cabras contavam histórias, como Lampião derrubou o tronco, queimou os papéis, roubou o dinheiro do coronel e dividiu com os pobres. Corisco ouvia tudo, sorrindo. Eita gota serena, o rei fez mais que vingar, fez justiça. Lampião, antes de montar no cavalo para partir, reuniu todos. Eu vou para o Rio São Francisco. Lá tem mais coronéis, mais terra roubada, mais povo precisando. Mas aqui em Exu, Mossoró, Triunfo, o legado fica com Corisco. Quem precisar de ajuda, chama. Quem trair, lembra. O cangaço cobra. De madrugada, Lampião e os cabras mais próximos partiram rumo ao norte. Os cascos dos cavalos sumiram na escuridão, levando o rei para novas lutas. Corisco ficou na entrada do acampamento, olhando o rumo que Lampião tinha tomado. Dadá ao lado dele. Ele vai voltar? Corisco respondeu. Vai quando o sertão chamar. Mas enquanto isso, a gente cuida do que ele deixou. Nos dias seguintes, Corisco começou a andar pelas vilas. Em Exu, sentou na praça onde o cartório tinha queimado e falou para os matutos reunidos. O coronel perdeu. Agora a terra é de quem trabalha. Se alguém cobrar dívida antiga, me chama. Eu resolvo. O povo aplaudiu baixo com respeito. Em triunfo, durante uma festa junina atrasada, Corisco dançou chachado com Dadá. E o povo viu o amor perdido virar amor vivo. Nas feiras de floresta, os cordelistas cantavam novo. Corisco saiu da cela escura. Lampião partiu para o rio que cura. O guardião ficou com a chama acesa para mostrar que o cangaço nunca se apaga. O dinheiro que restava das pilhagens foi usado para comprar sementes, ferramentas e comida para os mais necessitados. Corisco distribuía tudo pessoalmente. Isso veio do rei. Agora é nosso. As romarias para Padre Cícero em Juazeiro do Norte ganharam mais força. O povo levava promessas não só para saúde e chuva, mas para a liberdade. Padre Cícero abençoe Corisco, o guardião, e Lampião, o rei que partiu. O legado se espalhava como raiz sob a terra seca. Os jovens aprendiam com Corisco a história. O tronco caído, os papéis queimados, a honra que não se vende. As crianças brincavam com chapéus de palha, imitando cangaceiros, mas sem medo. As mulheres, como Dadá e Maria das Dores, ensinavam que amor perdido vira força quando se tem justiça. Lampião, já longe, nas margens do Rio São Francisco, ouvia notícias por mensageiros. O povo de Exu tá livre. Corisco cuida de tudo. Ele sorria, apertando o punhal. Bom, a chama tá viva e o cangaço continua. O que viria depois? O tempo passando, o legado se fortalecendo em gerações e o sertão inteiro carregando a memória de um rei que venceu sem bala e de um diabo louro que aguentou o chicote para ensinar que honra não se quebra. O cangaço não era só passado, era raiz eterna no coração do Nordeste. Os anos passaram como seca que vem e vai.
Mas a raiz que Lampião e Corisco plantaram no sertão nunca secou. Em 1930, quando Lampião ainda cavalgava pelas margens do Rio São Francisco, recrutando mais cabras e enfrentando novos coronéis, o povo de Exu, Mossoró, Triunfo e Floresta já vivia diferente. O tronco caído virou lenda contada nas noites de fogueira. Os papéis queimados no cartório de Exu nunca mais foram refeitos. As dívidas antigas sumiram com a cinza e as terras voltaram para as mãos de quem suava nelas. Corisco, o Diabo Louro, ficou como guardião fiel daquela chama. Ele casou com Dadá na igreja de Canindé, numa missa simples, com Padre Cícero abençoando do altar e o povo lotando as ruas para ver o homem que aguentou 50 chicotadas sem quebrar. O casamento foi quieto, mas forte. Corisco, de chapéu de couro novo e punhal peixeira na cinta, ergueu Dadá nos braços na saída da igreja. Agora o amor perdido virou amor vivo, meu irmão, e o sertão todo é testemunha. Dadá sorriu, os olhos molhados. Tu aguentou por mim, por nós. Agora a gente cuida do que Lampião deixou. Eles não tiveram filhos logo, mas adotaram órfãos das vilas, crianças que os coronéis tinham deixado sem pai por causa de dívidas ou vinganças antigas. Corisco ensinava aos meninos a usar a faca sem matar por prazer, só por defesa. As meninas ensinava a não baixar a cabeça para ninguém. O tempo foi passando e o legado se espalhou como água em rio seco. Em Petrolina, nas margens do São Francisco, os ribeirinhos contavam a história para os netos. Lampião derrubou o poste em Mossoró. Corisco aguentou o chicote. O coronel virou sombra. Nas feiras de Juazeiro do Norte, os cordelistas vendiam folhetos novos a cada ano. A chama do cangaço que não apaga. As romarias para Padre Cícero ganharam promessas diferentes. Não só chuva e saúde, mas justiça para os humildes. As beatas rezavam: Padre Cícero, abençoe Corisco, o guardião. E Lampião, o rei que partiu para lutar por nós. Corisco envelheceu devagar, mas firme. As costas ainda doíam nas noites frias, mas ele caminhava pela praça de Exu com o peito aberto, o chapéu na cabeça e o olhar amarelo que nunca perdeu o brilho. Quando alguém perguntava: Diabo Louro, tu aguentou mesmo 50 chicotadas? Ele respondia baixo: aguentei sim, mas o que doeu mais foi ver o povo calado. Agora ninguém mais cala. Ele sentava num banco de madeira que o povo fez na praça, onde antes ficava o tronco. Ali, os jovens iam ouvir histórias. O cangaço não era só bala e sangue, era honra, era dividir o que os ricos roubavam, era não se curvar. Nas escolas improvisadas das vilas, os professores, muitos deles antigos matutos que aprenderam a ler com Lampião distribuindo jornais velhos, ensinavam diferente. Escrevam uma carta para alguém que ainda tem medo, pediam. As respostas enchiam as paredes. Não baixa a cabeça. Lembra do Corisco, lembra do Lampião. A justiça vem quando a gente se levanta junto. Uma menina de tranças longas desenhou Corisco com asas de fogo e escreveu embaixo: o homem que não gritou, mas ensinou o sertão a falar. Lampião nunca voltou a Exu. Morreu em 1938, numa emboscada em Poço da Pedra. Mas antes disso, mandava notícias por mensageiros. Diz pro Corisco que a chama tá viva no rio também. Quando a notícia da morte chegou, Corisco ficou quieto um dia inteiro, sentado no banco da praça. Depois levantou e falou pro povo: Lampião partiu, mas deixou a gente. A gente é o legado dele. Não tem mais tronco, nem dívida, nem medo. Só honra e terra para quem trabalha. Corisco viveu até os anos 1950, já grisalho, mas ainda com o punhal na cinta. Quando morreu, numa manhã de sol forte, o povo levou o corpo para a colina perto de Angico, onde tudo começou. Envolveram em manta branca, como os humildes voltam para o pó. Não teve missa grande, nem discurso.
Só uma caminhada silenciosa, com zabumba baixa e o povo rezando. Ave Maria, leva o diabo louro pro descanso que ele mereceu. Dadá já velha deixou uma flor seca no peito dele. Meu amor perdido virou eterno. Descansa, meu irmão. Depois da morte de Corisco, o banco da praça virou ponto de encontro. Todo ano, no dia que o tronco caiu, o povo se reunia ali. Não era festa, nem luto. Era dia de silêncio, de sentar, de lembrar. As crianças deixavam desenhos no banco. Chapéu de couro, faca peixeira, um homem de costas marcadas, mas cabeça erguida. Os velhos contavam a história de novo. Lampião viu o açoitamento, Corisco aguentou, e o sertão mudou sem precisar de mais sangue. O cangaço, que começou com vingança, virou memória, virou lição, virou cultura. Nas vilas, os jovens ainda dançavam chachado, mas agora com orgulho, não com medo. As mulheres ainda vendiam quitanda nas feiras, mas falavam alto, sem tremer. E quando alguém perguntava o que foi o cangaço de verdade, a resposta vinha simples. Foi o dia que um homem aguentou o chicote sem quebrar. Foi o dia que um rei derrubou o poste sem atirar. Foi o dia que o sertão aprendeu que honra não se compra, se conquista. Hoje, décadas depois, o banco ainda está lá. Desgastado pelo tempo, mas firme. As flores aparecem espontâneas, deixadas por mãos que ninguém vê. O povo não faz estátua de Lampião nem de Corisco. Faz memória viva, porque o verdadeiro monumento não é pedra. É o olhar que não desvia, a terra que não é roubada, a voz que não cala mais. E assim o sertão respira, não sem dor, mas com dignidade. A chama que Lampião acendeu e Corisco guardou nunca apagou. Ela queima baixa, quieta, eterna, como o fogo da caatinga que espera a próxima chuva para renascer. Aqui termina a história de vingança que virou justiça, de amor perdido que virou eterno, de cangaço que virou raiz. O rei partiu, o diabo louro descansou, mas o povo segue de pé. E enquanto houver sertão, haverá memória. E enquanto houver memória, haverá liberdade. Se teu peito queimou com essa chama, se tu sentiu o peso do chicote e o alívio da justiça, se tu acredita que honra não se vende e que o silêncio pode virar grito, então fica com a gente no tempo de cangaço. Aqui onde o couro canta, o sangue lembra e a dignidade nunca morre. Inscreva-se agora e venha viver mais histórias que o sertão guarda com unhas e dentes. Porque o cangaço não acabou. Ele só mudou de forma. Ele vive em cada um que não baixa a cabeça.